O apóstolo Pedro disse que a nossa fé é provada, assim como também o ouro é provado no fogo. A nossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro, será provada. O apóstolo Tiago também falou que nossa fé precisa ser provada, que é necessário que passemos por provações, por diversas provações. Mas afinal, o que é provação? Provação é um processo de avaliação para analisar se alguma coisa ou pessoa é autêntica ou não. Quando Deus nos prova, o que Ele está tentando fazer é avaliar se determinadas características em nós são verdadeiras ou não. Mas que características são essas? Há na Bíblia, no livro de Tiago e no livro de Pedro, 3 palavras gregas que aparecem para definir o termo provação. A primeira palavra é a palavra dokimion e significa provação da fé. Dokimion, em grego, significa prova de fé. Mas surge também uma segunda palavra, também no livro de Pedro, que é a palavra puroses, que significa provação de caráter. E a terceira palavra que aparece em Tiago, que é a palavra peirasmos, que significa provação de relacionamento ou compromisso. Essas 3 palavras dão para nós um vislumbre do que significa ser provado por Deus. Significa que Deus prova, no mínimo, 3 características existentes em nós, que são a nossa fé, o nosso caráter e o nosso relacionamento. O primeiro que é provado é a nossa fé. Por que Deus provaria a nossa fé? Ele prova a nossa fé porque Ele quer saber se nossa fé é verdadeira. Nós sabemos que é fácil ter uma fé aparentemente verdadeira quando as coisas vão bem, quando tudo está funcionando, quando não temos falta de nada. A nossa fé tende a ser uma fé aparentemente verdadeira. Mas o que acontece quando vem as lutas? Quando vem as provações, quando vem a enfermidade, o desemprego, quando se perde um familiar, quando vem a tragédia, como fica a nossa fé? Será que ela permanece verdadeira? Será que ela continua forte? Geralmente a nossa fé se manifesta como verdadeira ou falsa no momento das tribulações. No momento da tragédia é quando a nossa fé se mostra como falsa ou verdadeira. E quando ela se forma ou se mostra como falsa, como não verdadeira, então Deus precisa nos provar ou aumentar o calor das provações para que nossa fé possa ser purificada a ponto de ser encontrada como fé autêntica, fé verdadeira. Fé verdadeira, ela glorifica a Deus, serve a Deus, anda com Deus, seja na alegria ou seja no sofrimento. Mas Deus não prova somente a nossa fé, Ele prova o nosso caráter. O que significa caráter? Caráter vem da palavra grega charáter, que significa marcas, as marcas de uma pessoa. O caráter do cristão são as marcas da sua vida, do seu comportamento. O caráter na Bíblia também é apresentado como os frutos do Espírito, que existem ou não dentro de um cristão. Se o cristão tem os frutos do Espírito, ele tem o caráter de Cristo. Se ele não tem os frutos do Espírito, ele não tem o caráter de Cristo. Mas se acontece deste cristão estar faltando algumas partes deste caráter, como amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, etc. Se falta uma dessas partes para formar este caráter, certamente Deus irá prová-lo. Deus irá trazer o fogo da provação para que as partes necessárias para montar, formar este caráter cristão sejam
produzidas. E elas são produzidas no fogo da aflição. Digamos que este cristão que tem o caráter de Cristo, ou os frutos do Espírito, digamos que ele tem paz, digamos que ele tem amor, que ele tem mansidão, mas que ele não tem paciência. E a paciência, ela é necessária para lidar com Deus, com os homens e conosco mesmo. E se lhe falta esta paciência espiritual, o livro de Romanos diz que a tribulação produz esta paciência, a paciência a experiência, e a experiência não traz confusão. Portanto, se você precisa de paciência como parte do caráter de Cristo, prepare-se, que a tribulação virá. Deus permite provações, tribulações para gerar paciência no nosso caráter. E da mesma maneira, Deus cria as outras partes do nosso caráter, como amor, paz e outros elementos, com provações, com tribulações. Se o seu amor está frágil, está fraco, não tem amor para com o próximo, Deus certamente preparará pessoas difíceis no seu caminho, para que possa provocar o amor que falta no seu coração. Portanto, muitas vezes Deus nos prova para criar em nós o caráter de Cristo. E a terceira palavra é a palavra peirasmos. Peirasmos significa prova de relacionamento. Serve também como prova de compromisso. Muitas vezes nós até temos fé, temos até o caráter de Cristo, mas não queremos nos relacionar com Deus e nem com as pessoas. Então Deus precisa, ou Ele diligentemente faz, prover provações para o nosso relacionamento. Ele prova meios em nossa vida para provar, para se comprovar se nós temos ou não um relacionamento com Deus. Um desses exemplos que nós vemos na Bíblia é o patriarca Abraão. Abraão passou anos em busca da bênção que ele tanto almejava. E quando ele ganhou um filho que ele esperava como uma grande bênção, aparentemente Abraão ficou um período meio que sem se relacionar com Deus. É aí que Deus manda uma provação. E nesta provação, Abraão deveria oferecer o seu próprio filho como sacrifício. Veja que provação difícil. Oferecer o próprio filho como sacrifício é uma provação tremenda. Deus exigiu que Abraão fizesse isso como meio de provar que ele amava a Deus. Por que Deus fez isso? Porque o relacionamento entre Abraão e Deus aparentemente estava se esfriando. E Deus queria que Abraão tivesse um relacionamento quente com Deus. O Senhor Jesus fala para a igreja de Laodiceia que eles deveriam ser quente ou frio, porque morno seriam vomitados. Deus estava exigindo que eles voltassem ao primeiro amor, que eles se renovassem com Deus, ou seja, que eles melhorassem o seu relacionamento com Deus. Se nós estamos com um relacionamento ruim com Deus, se relacionando com o mundo, e o mundo é inimigo de Deus, se nós estamos negligenciando a nossa relação com Deus, é melhor se preparar, porque as provas virão para provar e aprovar uma nova relação entre nós e Deus. Deus quer que tenhamos uma fé verdadeira, Deus quer que tenhamos o caráter de Cristo, e Deus quer que tenhamos um bom relacionamento com Ele. E é por isso que Ele muitas vezes nos prova, para que todos esses três elementos sejam purificados e aprovados, para que nossa relação com Deus, nossa vida com Deus esteja firme, esteja robusta, esteja frutificando na presença do Senhor. Que Deus esteja contigo, em nome de Jesus.